que é um objetivo? Um objetivo é onde a gente quer chegar. Tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente deseja, tá? O objetivo, ele precisa de fases para ser cumprido, né? A primeira fase você já fez, que você tomou uma decisão. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Isso não é suficiente. Isso é necessário, é importante, mas não é o suficiente. Você precisa de mais etapas para chegar ao seu objetivo. Vamos para a segunda fase, tá? Você vai aprender a técnica, você vai aprender a vender. Então você vai estar cheio de ideias, você vai estar eufórica, você vai estar feliz. Eu vou te mostrar o caminho aqui, você vai entender o caminho. Você vai conseguir, analisar, né, o que você está fazendo. Você vai conseguir ver, você vai conseguir enxergar a verdade nisso que você vai ver aqui. Você vai enxergar a verdade, você vai ver, você vai entender, você vai ter visão, tudo isso. Só que existe aí uma terceira fase. Existe uma terceira fase, que é ali que muita gente trava. Terceira fase, fase de execução. O objetivo aqui é encurtar essa jornada para que não seja frustrante para você, igual foi para mim, tá? Eu tenho ferramentas para isso, para não deixar você passar por isso. Eu tenho a minha história, que vocês vão conhecer de tudo, de cabo a rabo, desde quando eu nasci, quando eu estava na barriga da minha mãe até hoje. Vocês vão entender o porquê na hora que chegar o momento certo. Então, essa terceira fase aqui é a fase de execução. E é ali que a gente se depara com a gente mesma. A gente não chega, assim enxergar, sabe, até a gente ter obstáculos. Os obstáculos, eles muitas vezes estão totalmente ligados ao nosso propósito, totalmente ligados ao nosso objetivo. Muitas vezes o nosso objetivo está na nossa maior dificuldade e a gente não enxerga. Então, por isso que muitas vezes as pessoas param aqui, porque elas não executam. Isso aqui que eu tô falando eu tenho certeza que vocês imaginou que execução é pegar e fazer, né? Aplicar o que eu ensino aqui. É isso mesmo, mas tem existe muito mais coisas por trás disso, tá? Eu vou dar o meu exemplo para você entender. Hoje eu tenho clareza no meu propósito de vida, tá? Eu tenho clareza no meu objetivo, eu tenho clareza onde eu quero chegar. Aqui hoje com você. Esse é o meu propósito. E por que eu acho que eu tive muitos obstáculos? Tá, Daiane, mas qual é o seu obstáculo? Eu, em 2018, eu me formei na escola normal, que é uma escola para professores. Ensino a ser professor, eu estava terminando meu ensino médio. E aí você escolhe, você opta por fazer ou ensino médio ou escola normal. Eu queria fazer ensino médio, eu não queria dar aula, de jeito nenhum. Tinha muito medo de dar aula. Por quê? Eu nasci numa família gaga. Todas as pessoas eram gaga na minha família. O meu avô paterno era muito gago. Os meus tios, a maioria são, tá? E eu tinha muito medo da escola normal, porque lá eu teria que dar aula, teria que dar estágios. Minha mãe falou, eu quero que você faça escola normal, porque eu acho muitas menininhas desfilar de saia. Eu acho muitas meninas desfilar de saia. E eu fui mais para fazer o gosto da minha mãe, porque eu iria ter uma aula, uma prova lá para passar, prova seletiva. Eu fiz essa prova, passei e entrei na escola normal. E assim, eu já gaguejava bastante, só que era uma coisa que eu escondia, eu não enfrentava. Nunca enfrentei minha gagueira. Até então, né? Aí eu fui pra escola normal. Lá, gente, eu vivi os piores momentos da minha vida. Vergonha. Eu tinha muita vergonha de falar. Eu não gostava de ler na sala de aula. Eu precisava ler em alguns momentos, apresentar trabalho. E era muito difícil. As pessoas riam de mim. Eu não conseguia
Eu não conseguia ler. Na verdade, até hoje, se você mandar eu ler um texto, se eu estiver numa situação de muita gente me olhando, eu não consigo ler. Não consigo fazer leitura. Só que, assim, eu fui fazendo. Eu não parei de fazer. Eu chorava muito, eu tinha muita dificuldade em me expressar, em falar. E ali eu comecei a dar estágios para crianças, né? Foram 4 anos na escola normal. E ali eu peguei e comecei a dar estágios nos últimos anos, que é quando você começa a prática pedagógica. E eu percebi que nas aulas, quando eu estava ali, eu estava aplicando a aula, tipo assim, eu e as crianças só, eu não gaguejava. Eu conversava, eu dava aula, eu dava meu conteúdo, dominava meu conteúdo e não gaguejava, tá? Isso aí era a informação que eu tinha, mas também não procurava saber. Só queria acabar aquilo lá logo. O meu problema era nas aulas, tá? Quando eu estava lá com as minhas amigas, com os meus colegas de classe, meu problema era lá dentro, principal, tá? Quando eu me formei, eu queria fazer a faculdade de estética. Não tinha dinheiro. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar para mim. Eu já tinha um filho. Meu filho tinha acabado de nascer no meu último ano de escola normal. Meu filho nasceu. Aí eu continuei estudando. Ela falou pra mim, Daiane, eu não quero que você pare de estudar. Quero que você continue estudando. Porque eu gostava muito dela. Eu sempre fui dedicada nos meus estudos. E eu queria fazer estética. Na verdade, eu queria fazer educação artística. Tá? Vocês vão entender depois qual é o meu caminho. Eu não quero chegar com isso tudo. Vocês vão entender a execução. Aí, eu não conseguia fazer faculdade de estética. Por quê? Porque eu não morava numa cidade grande, eu morava numa cidade pequena. E lá não tinha faculdade de estética. Se eu fosse fazer faculdade de estética, teria que ser em outra cidade. Então, o investimento ia ser alto, a faculdade era paga. Ia ter que me locomover 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Tinha um filho pequeno, precisava de mim também. Resumindo, não fiz faculdade de estética. E aonde eu fui parar? Faculdade de pedagogia. Por quê? Vamos continuar, né? Todo mundo foi para lá, eu fui também. Era o que eu queria fazer, porque não tinha outra opção. E eu tava enfrentando, né? Eu tava enfrentando o meu problema. Tava enfrentando. Mas era muito difícil, muito difícil. Aí, eu fiz faculdade. Foi muito difícil, foi muito desafiador. Em relação às apresentações, era muito difícil eu me apresentar. Muito difícil. Era difícil mesmo. Já cheguei a ponto de chorar, sair da sala de aula chorando, porque eu não queria apresentar, porque eu tinha vergonha da minha fala. Fui, terminei a faculdade, consegui me formar, apresentei meu TCC, sempre com muita dificuldade. E aí, eu continuei ali, mas eu não quis ir pra frente, por conta disso, do meu problema. Tá? Então eu parei de enfrentar, eu estava cansada. Eu fazia fono, muitas fonos, não dava resultado, tá? E aí eu continuei em outras áreas. Fui trabalhar em outras coisas que não exigia tanto de mim. Para uma pessoa que gagueja, gente, é muito difícil estar na frente de um palco, na frente de uma plateia, na frente de uma turma, para você se apresentar e para você poder guiar esses alunos, né? Não é fácil. Então eu continuei a minha vida em outras áreas, trabalhando, até que eu conheci a estética, tal, aí é um outro assunto para vocês entenderem. Para vocês entenderem o meu objetivo aqui hoje, eu cheguei a um ponto na minha carreira que eu tinha muitos clientes que começavam, eu já dava cursos sempre individual. Por quê? Eu tinha na minha cabeça que se eu pegasse turmas de curso, fui chamada para dar aula em muito estabelecimento. Muito. Eu falava não para todo mundo. Só que ali eu mentia para mim mesma. Eu falava que eu não tinha tempo, só que na verdade não era tempo. Eu tinha medo. Eu não ia porque eu tinha medo. Medo de assumir uma turma e a hora que chegasse lá eu não conseguisse falar. Esse era meu medo. Então eu fui me retraindo.
tá? Eu não cresci, eu não evoluí. Não evoluí. Aí eu continuei e até eu ter a consciência que isso tava me travando, tá? Então muitas das vezes, a maioria das vezes a gente tá travada, a gente tá parada, tocada no chão. Eu falo que é como se fosse um avestruz, sabe? O avestruz, ele enfia a cabeça na terra. É assim que a gente fica quando a gente tem um propósito de vida, a gente tem um objetivo e a gente não quer passar pelo processo, entendeu? A gente não quer passar pelo processo, não quer fazer o que tem que ser feito, a gente enfia a cabeça na terra. E é assim que eu tava. E até eu ter competência emocional, que é o que eu ensino pra vocês também, vocês vão ter um módulo só disso, pra vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi. E então ali eu tive o start, né? Que isso estava me bloqueando, estava me travando. Fui procurar ajuda com meu bom Deus e minha internet. Encontrei um mentor, ex-gago, que me ensinou a falar, me ensinou a me expressar. E é por ele que eu tô aqui hoje com vocês, tenho certeza disso. A hora que eu comecei a me alinhar de novo com o meu objetivo, que é dar aulas, eu vejo isso com muita clareza hoje. Isso pra mim é totalmente nítido, claro, não tenho dúvidas, tá? É totalmente claro pra mim que esse é o meu caminho. Esse é o meu caminho, que é estar aqui hoje, ajudar você a chegar no seu propósito, não tenho dúvidas mais. E agora eu consigo passar a minha informação. Assim, eu sou uma pessoa que eu gaguejo, às vezes, com certeza, só que isso não me atrapalha mais, não me impede mais de progredir. Então, a hora que eu peguei, eu tirei a minha cabeça da terra e falei, não, eu vou enfrentar isso, tá? Eu tenho esse problema, eu vou enfrentar ele. Eu percebi que as coisas começaram a se abrir. Os caminhos se abriram pra mim. Tudo ficou mais fácil de conquistar, mais fácil. Gente, vocês não fazem ideia. Quando vocês enfrentam o medo de vocês, quando você pega um medo que você tem e enfrenta ele, faz o que tem que ser feito, faz com medo mesmo. Quando você faz com medo mesmo, o negócio começa a fluir. Você fala assim, nossa, isso deu certo, aconteceu. Você não sabe o porquê muitas vezes, mas é porque você tá no seu caminho, você tá passando pelaquela prova. É uma prova, você vai passar. Só que muita gente pega e trava aqui, para aqui. E para e não vai pra frente. Entendeu? Então é isso que a gente vai pegar aqui, a gente vai bater muito nessa tecla. A gente vai bater mesmo várias vezes, quantas vezes forem necessárias. Vocês vão voltar nessa aula. Toda vez que vocês tiver um obstáculo, tiver alguma coisa que está bloqueando vocês, eu quero que vocês parem e voltem aqui nessa aula. É isso que eu quero. Eu preciso que isso seja um comando na sua cabeça de ação. Eu tô com uma dificuldade, eu tô morrendo de vergonha, eu não quero fazer isso porque depois, mais pra frente, vocês vão ver. Vendas, vocês vão precisar se expressar, vão precisar falar, vai ter que aparecer, vai ter que botar a cara assim e vocês vão travar. Muitas vão travar. Tenho certeza que só de eu falar isso pra você que eu tô tremendo na base, mas calma lá. Então, eu quero que vocês estejam preparadas pra executar e executar. Não parar aqui e falar, não dou conta. Não quero. Isso aqui não foi preparada pra você chegar onde você quer. Não foi preparada pra parar no meio do caminho.